Evangelho de Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 21. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, obrigado por Jesus. Obrigado porque Ele é o nosso Senhor, e não só Senhor da igreja, Senhor do universo. Senhor soberano sobre todas as coisas visíveis e invisíveis. Obrigado porque também é Senhor sobre a doença e sobre a morte. Obrigado porque podemos celebrar um Senhor que vence a morte. E obrigado porque o centro da nossa adoração e da nossa veneração
é tão somente aquele que venceu a morte, em sua morte e ressurreição. Obrigado, Pai, por isso. Nós somos gratos por Jesus. Nós oramos assim, no nome dele. Amém. A fé cristã, ela professa fé e devota adoração a um Deus que odeia a morte. Eu não sei se isso já foi dito a você, mas nós temos um Deus que odeia a morte. Embora muitos cristãos mal informados, eles olhem para a morte numa perspectiva pagã. Eu já tive o cúmulo de chegar em velório de gente cristã e ver o pessoal dizendo assim, não, foi melhor assim. Vejo cristão que vai para velório e fala assim, não, está tudo bem. Na tradição cristã, meus irmãos, a morte ela é inimiga. A morte é maldição. A morte é objeto do ódio de Deus, a ponto de Deus não poupar o seu próprio filho para matar a morte na morte do seu filho. Deus matou a morte matando o seu filho. Morte é algo que o nosso Deus, o Deus do cristianismo, odeia. Como consequência imediata da entrada do pecado no mundo, da desobediência do primeiro homem, a morte ela tem reinado ao longo da história. A doutrina do pecado original, a doutrina do pecado de Adão que afeta toda a humanidade, ela não é só uma ideia que nós afirmamos. É um fato que a gente consegue até apalpar. O mero fato de existir cemitério em nossas cidades, o mero fato de existir medicina legal, IML, é prova de que o pecado original continua operando maldição sobre a humanidade. E sem que haja uma manifestação absoluta da graça de Deus em Cristo Jesus, todos os homens estão debaixo desta maldição. Deus odeia tanto a morte que para matar a morte custava o filho dele. Ele aceitou o preço de matar o filho dele para matar a morte. Na Páscoa, nós celebramos justamente isso. Nós celebramos um Deus que mata a morte na ressurreição do Filho. Nos anos passados aí, tinha uma propaganda do inseticida Baygon. Eu não sei quantos de vocês lembram dessa propaganda que dizia, mata bem morto. Uma força de expressão, compre o Baygon porque o Baygon mata bem morto. A maior das celebrações da fé cristã é o fato de que Deus matou a morte bem morta na pessoa do Senhor Jesus Cristo e na sua ressurreição. Porque a redenção da morte não é ir para o céu. Na tradição cristã, a gente não celebra vitória sobre a morte porque temos uma esperança escatológica de um dia morar com Jesus. Não. Abro esse sermão corrigindo eventualmente uma visão errada que você tem acerca da fé que você professa. Porque a nossa esperança não é morar um dia com Deus no céu.
A nossa esperança é ressuscitar dentre os mortos, revestidos em glória. Jesus é o primogênito dentre os mortos, porque ele é o que mostra para nós que a morte morreu. A morte perdeu o seu poder na morte do Senhor Jesus Cristo. E aqueles que experimentam a morte, resguardados pela fé em Cristo Jesus, a morte já não é mais o último inimigo invencível. Porque aqueles que morrem na esperança da fé em Cristo Jesus, eles podem ter a certeza da ressurreição dentre os mortos. Porque a redenção da morte não é ir morar no céu. A redenção da morte é uma sepultura vazia. Ao longo desses 4 dias que nós temos, hoje, sexta, sábado e domingo, nós vamos falar sobre isso, sobre ressurreição. Sobre os ressurretos que experimentaram o poder da ressurreição, como um sinal da ressurreição do próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso, hoje quero lhes falar sobre essa ressurreição, a ressurreição da filha de Jairo, porque ela é um sinal que aponta para a ressurreição do Filho de Deus. Então hoje nós vamos olhar para a ressurreição que aconteceu em Cafarnaum. Amanhã nós vamos olhar para a ressurreição que aconteceu em Naim. No sábado nós vamos olhar para a ressurreição que aconteceu em Betânia. E no domingo nós vamos olhar para a ressurreição que aconteceu em Jerusalém. As 4 ressurreições que são narradas no Evangelho, as 3 primeiras são ressurreições que aconteceram por operação de Jesus. Jesus levantou pessoas dentre os mortos. O Senhor Jesus Cristo levantou a filha de Jairo dentre os mortos, o filho da viúva de Naim dentre os mortos, levantou Lázaro dentre os mortos. E aí em Jerusalém, o Senhor Jesus Cristo é levantado dentre os mortos. E o que eu estou querendo propor a você, nessa jornada que a gente vai ter, até domingo, é que cada um destes eventos, eles apontam para a ressurreição do domingo da Páscoa. Agora, para a gente entender um Deus que odeia a morte, a ponto de matar a morte e na ressurreição do seu Filho, para a gente entender esse texto, a gente precisa entender um pouquinho o contexto do que está acontecendo aqui. O Evangelho de Marcos, como você sabe, ele muito provavelmente foi o primeiro dos evangelhos a ser produzido. O evangelista Marcos, João Marcos, o evangelista, ele escreve esse evangelho à luz das memórias de Pedro, porque ele foi discípulo do grande apóstolo Pedro, e quando ele escreve o seu evangelho, à luz das memórias de Pedro. Então poderíamos chamar de o evangelho de Marcos à luz da lembrança de Pedro, à luz da orientação de Pedro, o líder do colégio apostólico. E é muito interessante a gente ver esta cena sendo narrada por Marcos, e Marcos faz questão de mostrar para a gente que Pedro estava lá. Pedro viu essas coisas, ele foi uma testemunha ocular. Se você voltar comigo no texto, você vai ver no versículo 37. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João. Então, quando Marcos narra essa cena desta ressurreição que o Senhor Jesus Cristo realizou ali em Cafarnaum, ele não está narrando uma coisa que ele recebeu de terceira ou quarta mão. Ele recebeu do próprio apóstolo Pedro, que tinha sido testemunha ocular deste evento. Segunda coisa que você precisa entender é que Marcos ele faz questão de
colocar este evento da ressurreição desta menina, narrar de uma maneira em termos de sanduíche. Como a gente acabou de ler o texto, este milagre que o Senhor Jesus Cristo realizou aconteceu meio que em duas etapas, né? Em primeiro momento você tem uma cena de Jesus na praia. Ele é recebido por Jairo, o líder da sinagoga de Cafarnaum. Jairo implora que Jesus vá até a sua casa, para que ele possa então curar a sua filha, que naquele momento estava doente. A segunda cena já é Jesus no caminho. E enquanto ele vai no caminho, ele é exprimido pelas multidões. A esta altura do campeonato, o Senhor Jesus Cristo, ali na região da Galileia, já era alguém extremamente conhecido e já tinha sua reputação andando aí. Ele já tinha muitos seguidores no Instagram, ele já era alguém que fazia, enfim, marola onde passava. Então viram o Senhor Jesus Cristo acompanhado do líder da sinagoga, alguma coisa vai acontecer. A multidão espreme Jesus. A terceira cena já é na casa de Jairo, quando o Senhor Jesus Cristo, ele ressuscita esta menina, cujo nome não era Talita, tá bom? Muita gente acha que o nome dela era Talita. Não, Talita, em aramaico, quer dizer menininha. É um vocativo gracioso para se referir a uma jovem mulher. Como a gente fala para os nossos filhos, amorzinho, menininha. Eu falo para minha filha, né? Além de chamá-la de leão, eu falo, ó, o leão está andando por aí. Ela é como um leão, né? Na casa. Mas além de chamá-la de leão, às vezes eu falo, quem que é o amorzinho do papai? Ela fala, sou eu. Então essa expressão amorzinho é o talita em aramaico. Há algum tempo atrás eu preguei esse texto aqui para você e nós refletimos a partir da perspectiva de Jairo. Se você voltar lá na nossa série Vestígios de Glória, eu preguei e falei do drama deste homem, que chega e implora para Jesus ali na praia, fala, pelo amor de Deus, vem na minha casa, vem ver a minha filha, porque qual é o pai que não faria isso? Né? Qual é o pai que não iria interceder em favor do seu filho ou da sua filha? E Jesus fala, eu vou lá, mas ele para no meio do caminho. Lembra do sermão, que eu não sei se todos vocês lembram, mas eu preguei a angústia desse homem, Jesus parando no meio do caminho. Eu estou com a minha filha lá, enfim, doente em casa, Jesus para no caminho, atende essa mulher, tem uma multidão, fala, Jesus, pelo amor de Deus, vamos embora. Baita teste de fé na vida desse homem. Hoje eu não quero refletir a partir da perspectiva de Jairo nesta cena. Hoje eu quero refletir com vocês nessa cena a partir da perspectiva dos inominados nesta cena. As multidões e as testemunhas ali oculares que o texto narra para nós. Venha comigo, prometo que vai fazer sentido. Ou não, né? Tendo Jesus descido na praia, o texto fala para nós que Jairo vai e se apresenta até ele. Então, a primeira cena é Jesus, ele chega ali à beira do mar, ele está vindo da região de Decápolis, ele acabou de realizar aquele milagre entre os gadarenos em que ele manda uma legião de demônios para os porcos, a ponto daquele povo que era um povo gentílico falar, Jesus, vai embora daqui porque a gente não quer você aqui. Se você voltar aqui no capítulo, ainda no capítulo 5, no versículo 17, você vai ver justamente isso. O povo começou a suplicar que Jesus saísse do território deles. E Jesus vai embora, ele pega o barco dele e vai embora. E então ele chega justamente ali na beira da cidade de Cafarnaum, porque a cidade de Cafarnaum era uma cidade que ficava à beira-mar, por assim dizer. E então o Senhor Jesus Cristo para ali, e já na praia a multidão vem atrás de Jesus. O versículo 21 diz para a gente, uma grande multidão se reuniu ao seu redor.
enquanto ele estava à beira do mar. Quero propor para vocês que essa multidão que se aproximou de Jesus é aquela multidão que se aproxima de Jesus a partir da perspectiva do Jesus que se ouve falar. Essa multidão certamente tinha ouvido falar das grandes coisas que o Senhor Jesus Cristo já tinha feito a esta altura do campeonato ali em Cafarnaum. Ele já tinha curado a sogra de Pedro, ele já tinha curado o servo do centurião, já tinha ali em Cafarnaum, os amigos já tinham descido. Sabe aquela cena do milagre em que o Senhor Jesus Cristo, ele cura o paralítico que desce do telhado, literalmente? Já tinha acontecido essa cena. Se você voltar no capítulo 1, no versículo 32, volte comigo no capítulo 1, versículo 32, eu quero mostrar este verso, porque este verso é muito interessante, tá? 1:32, Marcos 1, versículo 32. Olha só, ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados, toda a cidade se reuniu à porta da casa e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças e também expulsou muitos demônios. Ou seja, Jesus já tinha feito grandes coisas ali em Cafarnaum. Jesus era alguém conhecido como alguém que tinha poder sobre as forças do mal, as potestades e os demônios. Jesus já era alguém conhecido como alguém que tinha capacidade de curar enfermos. Jesus, ele era conhecido como um grande mestre. Então acredite, o Senhor Jesus Cristo chega na praia, uma multidão vai atrás dele. É a turma que ouviu falar de Jesus, mas não sabe quem é Jesus e não tem nenhuma relação com Jesus. Sabe a turma que acha que conhece Jesus porque assistiu Chosen? Tem um monte de crente por aí que acha que tem uma boa relação com Jesus e não tem problema nenhum assistir The Chosen, tá, gente? Nenhum problema. Mas tem um monte de gente que acha que porque assistiu The Chosen na Netflix, ou foi agora no lançamento, agora na premiere da última temporada, eu ando com Jesus, eu sei quem é Jesus, eu conheço Jesus. Não, você não sabe, você é da multidão. É a turma do que ouviu falar alguma coisa. É a turma que não anda com Jesus, mas conhece a reputação e a fama de Jesus. É a turma que já ouviu falar alguma coisa de Jesus e posta até umas frases legais sobre Jesus no Instagram e no Facebook, como falava Jesus, um grande mestre. Mas é uma turma que não tem uma relação com o Senhor Jesus Cristo. Aliás, nesse texto, a multidão ela é sempre descrita em termos negativos. Não somente porque é essa turma que se aproxima de Jesus, simplesmente porque ouviu falar das grandes coisas que Jesus era capaz de fazer, mas mais para frente a multidão é justamente a turma que atrapalha a mulher com fluxo de sangue de se aproximar de Jesus. Porque na segunda cena, você conhece, eu acabei de narrar para você, o Senhor Jesus Cristo está no caminho, ele está indo para a casa do Jairo, para ver a filha dele. Mas a multidão espreme Jesus. E lá no meio da multidão tem uma mulher de fé. Tem uma mulher que crê de fato em Jesus e sabe que ele é mais do que só alguém que cura, e sabe que ele é mais só do que alguém que está ensinando umas coisas bacanas, sabe que ele é mais do que só esse indivíduo que tem eventualmente algum tipo de autoridade sobre as forças do mal. A ponto dela falar assim, se eu só tocar em Jesus. Se eu só tocar em Jesus, isso já vai ser suficiente. Eu não preciso de uma palavra dele, eu não preciso que ele saiba quem eu seja, ele simplesmente, eu preciso só tocar nele. A fé dessa mulher é fantástica, porque é justamente o contrário que está acontecendo aqui, é uma ironia de Marcos, porque Jairo chega para Jesus e fala assim, a minha filha está morrendo, estou lendo o versículo 23, vem por favor e impõe as mãos sobre ela. Porque esse era o modus operandi das curas de Jesus.
Se você dá uma olhadinha nos outros textos, você vai ver que o Senhor Jesus Cristo, quando ele performa algum tipo de cura, especialmente no Evangelho de Marcos, ele impõe as mãos sobre as pessoas. Só que essa mulher, no meio do caminho, enquanto Jesus está indo lá ver a menina, ela fala, não, eu não preciso que ele me toque, basta eu ir lá e tocar nele. Agostinho, quando ele comenta este ato de fé desta mulher, ele diz que está havendo uma santa troca, uma bendita troca aqui. Como assim, pastor? Que bendita troca? Eu não sei se você sabe, mas o texto de Levítico, no capítulo 15, ele diz para a gente que uma mulher, com a condição que ela estava, ela seria considerada, enquanto tivesse o fluxo de sangue, considerada impura. Impura. Então ela era uma mulher do ponto de vista judaico, do ponto de vista religioso, uma mulher impura. E o texto fala que é uma impureza que passa o texto de Levítico 15, porque o texto continua dizendo para a gente que, por exemplo, na cama onde a mulher dorme, ali é considerado impuro. Na cadeira onde ela senta, ali é considerado impuro. Quem tocar nessa mulher fica impuro. Aí é interessante porque Jesus se permite ser tocado pela mulher impura e ela fica curada. Ele passa a ser visto como alguém que é impuro pela religião, porque foi tocado por uma mulher impura. Até o entardecer daquele dia, Jesus ele não poderia entrar na sinagoga, porque ele está impuro. Uma mulher com fluxo de sangue tocou nele. Até o entardecer daquele dia, Jesus não ia poder ter acesso à sinagoga. E aí ele troca a sua pureza e sua virtude, passa a essa mulher. E essa mulher entrega para Jesus a sua impureza e a sua doença. Porque Jesus é o nosso Deus que decidiu trocar de lugar com a gente, em todos os sentidos. Por isso Agostinho diz que aqui está acontecendo uma santa troca de lugar. Jesus troca de lugar com essa mulher. Mas é interessante que nessa segunda cena, você tem no meio do caminho uma turma que não é somente a multidão que aparece para Jesus. Nesse meio do caminho, tem uma turma que chega que são os mensageiros. Os mensageiros, eles vêm lá da casa do Jairo, versículo 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, ele estava falando com a mulher. Chegaram algumas pessoas da casa de Jairo. E eles já vieram com discurso. Sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Esses daqui não são os que ouvem falar de Jesus, como a multidão. Esses daqui são aqueles que acham que existem casos que Jesus não consegue dar conta, que não tem fé suficiente para crer que Jesus ele pode dar conta de todos os casos possíveis e existentes e que não há caso irreversível para Jesus. Porque quando esses mensageiros chegam para Jairo e dão a notícia, olha Jairo, tua filha morreu, e eles dizem, não precisa mais incomodar o mestre, eles estão dizendo, eles não estão só dando uma má notícia para esse homem de que a sua filha tinha morrido. Eles estão dizendo que Jesus é que não dá conta, né, de lidar com essa situação mais. Não precisa mais incomodar o mestre, porque Jesus não dá conta de lidar com essa situação mais. Aí talvez você esteja pensando, mas pastor, isso daqui é muito duro, porque o que você está falando para mim é que você está dizendo para mim que eu digo por aí que Jesus ele não tem poder para lidar com algumas situações da minha vida. Talvez não com a boca a gente diz isso. Mas todas as vezes que quando a gente está diante de uma situação calamitosa, a gente prefere buscar nos nossos recursos humanos à disposição
o socorro que a gente deveria buscar primeiro em Jesus, a gente está dizendo para Jesus, Jesus, isso daqui é um caso irreversível que você não dá conta. Ou às vezes o caso irreversível é algo pequeno, não é grande, uma criança que morreu. Às vezes o caso irreversível é um negócio pequeno que a gente diz assim na nossa arrogância, não, deixa que eu dou conta, Jesus, fica tranquilo, eu não preciso incomodar o mestre. Porque a gente diz, eu não preciso incomodar o mestre, todas as vezes que eu estou lidando com situações que eu prefiro buscar socorro nas coisas que eu tenho à minha disposição, e nada contra essas coisas que nós temos à disposição, graças a Deus por elas, porque elas são expressão e graça de Deus sobre nós. Tiago vai dizer isso muito claramente para nós, que toda boa dádiva e todo do bom perfeito desce do Pai das luzes. Então, se nós temos algum recurso para enfrentar uma situação calamitosa, se nós temos alguma condição que ao nosso redor, ao nosso alcance, para que a gente possa lançar mão e utilizar no momento de dificuldade, graças a Deus por isso. Não estou pregando contra ser organizado, ser alguém que tem alguma reserva financeira, ou ser alguém que desfruta de algum tipo de recurso para ter socorro numa hora difícil. Não estou pregando contra isso. Mas quando a nossa segurança está nessas coisas, a gente está dizendo, Jesus não dá conta. O que dá conta é o meu emprego. O que dá conta são as minhas habilidades. O que dá conta é a minha inteligência. O que dá conta são os meus recursos. O que dá conta sou eu. A gente ora pelo câncer dos nossos irmãos, né? Mas você já percebeu que a gente não ora mais pela gripe? A gente ora pela dengue. Essa semana eu recebi umas 3 mensagens de irmãos falando, pastor, tem um conhecido que está com dengue. Fulano está com dengue, não sei o que. Ora aí, pastor, né? Aí a gente ora pela dengue. Mas aquele problema de saúde que basta tomar um remédio e está resolvido, a gente já não mais coloca nas mãos do Senhor, né? A gente é tão autossuficiente que quer pela nossa arrogância e autossuficiência, quer por duvidar muitas vezes do poder de Deus, no sentido de que, olha, eu cheguei no fundo da sarjeta, Deus não tem mais poder para tratar meu casamento que está destruído. Deus não tem mais poder para lidar com a situação que os meus filhos estão. Deus já não tem mais, o fim é esse mesmo. A gente dá as mãos para esses mensageiros de Jairo. Quer seja na autossuficiência das pequenas coisas, quer seja na gravidade dos grandes problemas, muitas vezes nós estamos gritando aos céus a nossa incredulidade, dizer, não precisa incomodar o mestre. Não precisa incomodar o mestre. Só que interessante, sabe o que é? É que no texto, gente assim é ignorada por Jesus. Gente assim é ignorada por Jesus. O texto fala que Jesus não fez caso do que eles disseram. Versículo 36. Literalmente em grego, ele não deu ouvidos, ele não ouviu, ele escolheu não ouvir o que estes homens estavam dizendo. Porque acredite, a nossa falta de fé, quer seja ela da autossuficiência, quer seja ela diante de cenários calamitosos, que a gente chega a ponto de duvidar de que Deus ele pode fazer alguma coisa na nossa vida. Isso nos faz gente de quem Jesus desvia os seus ouvidos. A nossa incredulidade, ela faz com que o Senhor Jesus Cristo, ele desvie os seus ouvidos de nós. Agora, chegamos até o terceiro ambiente,
tem uma terceira e última turma aqui. E essa terceira e última turma é o pessoal que estava lá na casa do Jairo. O texto fala para a gente que ele não deixou ninguém segui-lo, a não ser Pedro, Tiago e João, que eram os discípulos mais próximos de Jesus. Estes eram os discípulos mais próximos de Jesus. Então Jesus traz eles consigo. E então, quando chegaram à casa, no versículo 38, do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Aqui nós temos o povo que está encarando a realidade como ela é. Essa é a turma que chora. Essa é a turma que se desespera. E sabe por que se desesperam? Porque eles ainda não conheceram Jesus. Eles ainda não, de fato, tiveram uma experiência verdadeira com o poder e com a pessoa do Senhor Jesus. Por isso estão desesperadas e chorando. Existe alvoroço, existe caos. Uma das cenas mais gritantes que eu já experimentei, e olha que eu era uma criança, foi quando meu pai passou uma experiência pastoral absolutamente trágica. Uma família da nossa igreja, lá em Boa Vista, em Roraima, isso faz muitos anos já, teve um dos filhos de 16 anos de idade, um menino, Rodrigo, o Black. Ele era moreno, o pessoal chamava, naquela época não tinha essa coisa de bullying, etc. A gente chamava ele de Black na escola. O Black, jogador de basquete, menino saudável, 16 anos de idade, fazia parte do time de basquete da escola. O Black pegou um problema de saúde que foi matando ele de maneira, assim, absoluta. E o Black, ele foi fazer o tratamento de saúde dele, como a gente morava em Boa Vista, o sistema de saúde sempre foi muito precário, tanto é que até hoje o pessoal diz que o melhor plano de saúde que existe no estado de Roraima é a Gol. Porque você ficou doente, entra no avião e vai para São Paulo, vai para um grande centro. É o que o pessoal fala lá em Roraima. E aí então a família do Black pegou o Black e levou para Manaus, que é uma cidade grande, que tem ali no norte, grandes centros médicos, levou ele para Manaus para fazer o tratamento e o pessoal ficou lá com o Black sendo tratado e tudo mais. Enfim, o Black morreu em Manaus. E aí o que aconteceu? Como o Black era um menino muito conhecido na escola onde a gente estudava e tudo mais, era uma escola católica da cidade, e então o que aconteceu? Ficou marcado que o Black ia chegar, o corpo do Black ia chegar a 2 horas da tarde na igreja. Então o que aconteceu? Toda a molecada da escola foi para a igreja. Era tanto jovem, adolescente e gente na igreja esperando a chegada do Black, do corpo do Black para o velório, que tinha gente assim sentado no chão, gente aguardando. E foi muito interessante, porque até aquele momento o pessoal foi chegando de maneira muito reverente, foi sentando nas cadeiras e tudo mais, e aí a ponto de ficar uma coisa assim insana de gente dentro da igreja, assim, o pessoal foi sentando onde dava, tinha gente em pé, tinha gente sentada e etc, etc. E eu nunca vou esquecer o momento em que o caixão do Black entrou na igreja. Levantou imediatamente um clamor. Imagina, 700, 800 adolescentes e jovens ao mesmo tempo começando a chorar e berrar a morte daquele amigo tão querido. E a igreja virou um...
No meio desse desespero todo, o pessoal da banda do louvor subiu e começaram a tocar alguns louvores para ir tentando acalmar o povo. Foi isso que Jesus encontrou. Gente que chora sem esperança, porque ainda não conheceu Jesus. Gente que chora sem esperança, porque duvida do poder de Jesus. Porque, meus irmãos, chorar faz parte da vida. Nós vamos chorar os nossos entes queridos. Nós vamos lamentar. Não seremos poupados de situações difíceis e tristes. Não seremos poupados disso enquanto andarmos sobre esta terra. Mas a diferença entre o cristão verdadeiro e o indivíduo que está na casa de Jairo é saber quem é Jesus. Eles estão desesperados. É um alvoroço de gente que chora e lamenta em alta voz. Então Jesus entra ali. E Jesus ele não está fazendo pouco caso do sofrimento. Porque muita gente lê esse texto e diz assim, por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Jesus não está fazendo pouco caso do sofrimento dessas pessoas. Jesus não está fazendo pouco caso das lágrimas, porque Jesus ele nunca faz pouco caso de lágrima alguma. Nós temos um Deus na pessoa do Senhor Jesus que sofre conosco. Mas ele faz essa pergunta porque ele quer apontar um movimento de esperança. Só que a incredulidade é tão grande que eles riem. Eu não gosto de pensar que esta é uma risada de mera incredulidade ou do povo que está tirando uma chacota de Jesus. Porque nesse caso aqui, quando você está em luto, quando a gente está no ápice da nossa dor, a gente não consegue um movimento, pelo menos penso eu que esse povo não está fazendo um movimento de escárnio. Mas sabe aquela risada do desgraça pouco é bobagem, que você ri de tanto que já desceu no poço? Sabe aquela risada da desesperança absoluta? Quando já não tem mais o que chorar, você já ri. É o povo que chora sem esperança. Então Jesus Cristo entra e ele fala, menina, eu ordeno a você, levante-se. Ele entra onde ela estava, com seus 3 discípulos, o pai, a mãe e Jesus. Eram 6 pessoas dentro do quarto e mais a menina. E aí então o Senhor Jesus simplesmente diz, eu te ordeno. Eu acho sensacional o Senhor Jesus Cristo escolher este verbo, eu te ordeno. Porque ele está querendo dizer claramente que é ele quem tem autoridade sobre todas as coisas e sobre a morte. Ele diz, eu ordeno. Jesus, ele ordena e fala, levanta. E a menina volta à vida. O texto de Mateus paralelo fala que o Espírito voltou a ela. E ela se levanta e começou a andar. E aí a última reação é a reação do assombro. O texto fala para a gente que isso os deixou atônitos. A expressão grega usada aqui é a expressão do assombro. Alguém que chegou diante de algo tão glorioso, tão tremendo, tão inexplicável, tão extraordinário, que agora não é a hora de
Vamos fazer um exame, porque a gente, diante do sobrenatural, do extraordinário, tem uns crentes que quer fazer a anamnese do extraordinário, do milagre. Não, sabe como é que a gente desfruta dos milagres que o Senhor Jesus Cristo opera? A gente fica assombrado. Essa é a reação da fé, da verdadeira fé, diante dos milagres de Jesus. Ficamos assombrados. Ficamos atônitos, maravilhados, porque aquela menina que estava morta voltou a viver. Sabe qual que é o sentimento da Páscoa? É o sentimento do assombro. É um assombro maravilhado. Não porque Jesus ele tem poder para ressuscitar a única filha de um homem sem esperança, mas porque o Espírito levantou dos mortos o único Filho de Deus, para que eu e você tivéssemos esperança. Essa menina que se levanta, que recebe uma ordem para se levantar dos mortos, este sinal, ele discretamente aponta para aquilo que aconteceu na tumba do Senhor Jesus Cristo, quando o Espírito ordenou ao Filho de Deus que ele se levantasse dentre os mortos. Porque é isso que o apóstolo Paulo nos ensina. O apóstolo Paulo nos ensina que o Espírito que levantou a Cristo dentre os mortos, ele opera na igreja. O Espírito que tornou Cristo Jesus a vida dentre os mortos, é o Espírito que está sobre mim e sobre você. Por isso, discretamente o texto está dizendo, na boca de Jesus, aquilo que saiu da boca do Espírito. Jesus, eu ordeno, levante. É isso que os cristãos celebram. Não celebram só um Jesus que tem capaz de ressuscitar as pessoas que morreram, que opera coisas maravilhosas e grandiosas. Ele foi ressuscitado dos mortos. Por isso eu e você podemos ter esperança, uma esperança maravilhada, uma esperança atônita, uma esperança assombrosa, uma esperança que não tem essa coisa de querer entender tudo, mas maravilhado diz: louvado seja o teu nome, Senhor. Porque temos um Deus que odeia a morte, a ponto de matar o seu filho para matar a morte, para que eu e você vivamos um cristianismo da esperança atônita, da esperança maravilhosa, da esperança daqueles que choram, mas não como quem não tem esperança, que andam sobre a terra, mas não como quem desconfia do poder de Jesus, daqueles que, enfim, se encontram com Jesus, mas não com base naquilo que ouviram falar de Jesus, mas como quem é testemunha do poder de Deus que levantou o seu Filho dentre os mortos ao terceiro dia. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Enquanto você está de olhos fechados, eu não gosto de fazer isso sempre. Aliás, eu raramente faço isso. Mas eu queria dar um desafio a você essa noite. Um desafio de você, talvez, dar início a esse tempo de celebração do poder da ressurreição. Para que, se você hoje, eventualmente se identificou com alguma dessas personagens que nós vimos no texto, talvez hoje você olhou para si e falou assim:
eu acho que eu sou mais um na multidão que só ouviu falar de Jesus. Ou talvez você tenha se identificado com aquele que acha que Jesus não vai dar conta de alguma situação que eventualmente você esteja vivendo. Quer pela sua autossuficiência, quer porque você esteja enfrentando algo realmente profundo, sério. Ou talvez você seja alguém que está na casa do Jairo, lamentando uma situação calamitosa, e talvez como quem não tem esperança. Talvez você esteja na casa do Jairo, lamentando o seu casamento que acabou. Talvez você esteja na casa do Jairo, chorando sem esperança a situação dos teus filhos. Eu não sei o que eventualmente você possa estar enfrentando. A mensagem da Páscoa para você é a mensagem do poder da ressurreição. Então, se você deseja hoje pronunciar publicamente que você crê nesse Jesus para além da fama, para além da dúvida, para além do caos, e deseja anunciar publicamente que você crê em Jesus, queria convidar você para ficar em pé. Não como um ato místico, mas como um ato de você simplesmente anunciar que você crê em Jesus, que Ele é o objeto da sua fé, independente da situação que você esteja passando. Então, se você quiser manifestar esse seu momento com Deus, de afirmar sua fé, de falar, eu creio que o poder da ressurreição, Ele opera. Hoje eu estou entregando uma situação difícil. Hoje eu estou colocando na mão de Jesus a minha incredulidade. Hoje eu estou querendo me encontrar com Jesus no meu distanciamento apático. Queria convidar você a ficar em pé. Quero orar com você, quero acolher você, porque se tem alguém aqui hoje que precisa disso, somos nós. Não há ninguém aqui que não careça disso. Amém. Amém. Queria chamar os presbíteros aqui para a gente orar por esses irmãos que ficaram em pé, vindo aqui à frente. Vocês podem subir, por favor. A gente vai estender as mãos sobre vocês. E a gente quer não transformar esse momento num momento de emocionalismo barato, porque não é isso. Nós cremos de maneira racional, o nosso culto é racional. Por isso, a gente acolhe cada um de vocês, meus irmãos, que se levantaram. E talvez alguns que não tiveram coragem de se levantar, mas querem ter esse encontro com esse Jesus que hoje está dizendo, filho, filha, eu te ordeno, levanta, sai dessa situação que você está experimentando e vivendo, porque é esse o Jesus que nós professamos. Deus bendito, nós somos gratos por Tua palavra, santa palavra, que continua operando, não por nós, mas pelo poder do Teu Espírito. Obrigado porque o Teu Espírito continua soprando. E Pai, nessa noite, nós oramos por esses nossos irmãos que hoje levantaram numa expressão de fé, reconhecendo que há áreas de suas próprias vidas que precisam da Tua operação. Rogamos, Pai, o Teu Espírito soprando sobre eles. Pedimos por ação graciosa.
nos agarramos à verdade de que o Espírito que levantou Jesus dentre os mortos continua soprando no meio do teu povo. Por isso rogamos esse poder operante sobre nós essa noite. Pedimos que o Senhor visite, que o Senhor entre na casa daquele que está sem esperança, chorando como quem não tem esperança. Pedimos que o Senhor adentre na incredulidade daquele que acha que Jesus já não pode mais fazer nada. Pedimos que o Senhor vá para perto daquele que anda acompanhando Jesus à distância no meio da multidão. Rogamos teu poder e a tua graça sobre a tua igreja, sobre nós, o teu povo, sobre esses irmãos que hoje se pronunciam, dizendo e pedindo, carecendo a tua graça e o teu amor. Oramos, Pai, gratos por Jesus. Oramos pelo poder da Páscoa e da ressurreição. Pedimos, ó Pai, celebrando o teu poder e a tua graça sobre nós. Nós oramos assim no nome dele. Amém.